Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Meus amigos, estou aqui, minhas amigas, para trazer para vocês mais um momento mostrando o jornalismo sendo feito de forma partidária. Todos nós sabemos o caos que está acontecendo em São Paulo. Todos nós sabemos que a tal da Enel é uma grande porcaria, vamos ser bem honestos, mas que nós não podemos deixar de lembrar que a questão da poda das árvores, antes dos vendavais, análise de cada árvore para saber se o melhor é podar, é substituir, plantar uma outra árvore. Nós sabemos que isso é um problema da prefeitura. Mas como o caos é gigantesco, o governo Lula tem que intervir. E ele escalou alguns dos seus ministros para falar a respeito. E durante a coletiva, uma jornalista quis saber se isso não poderia ser utilizado politicamente. Ou seja, o caos está acontecendo, mas ela acha que o governo tem que pensar na questão política e não fazer o que tem que ser feito. Os ministros do Lula, o ministro da AGU e o ministro da Controladoria Geral da União responderam de forma bem incisiva. Vamos assistir? Antes, já mete o dedo no like e passa adiante. Próximo, por favor. Mariana. Oi. Boa tarde. Vinícius, ministro, o senhor falou em termos hipotéticos sobre a caducidade da concessão. Eu queria que o senhor pudesse ser um pouquinho mais específico, porque o senhor fala dessa eventual consequência de um processo administrativo. Mas já é a terceira vez que a gente está numa situação dessa, a primeira vez foi no ano passado. Então, para a população geral, o que a gente pode entender de concessão? Quando que vai terminar esse processo administrativo? Tem prazo? Pode eventualmente chegar, talvez no final do ano, e a Enel perder a concessão? E eu também queria uma pergunta mais ampla. A gente está no meio de um processo eleitoral muito polarizado em São Paulo. Queria saber se essa situação da Enel não pode acabar sendo contaminada, se o governo não vê risco de politização do processo. É isso, obrigada. Bom, é um processo administrativo sobre prazos. Esses são prazos previstos na legislação do setor. E que a ANEEL é responsável por fazer esse processo e conduzir esse processo da maneira adequada. Eu não tenho como te antecipar aqui, Mariana, até porque a gente vai acompanhar esse processo, fiscalizar esse processo. Em quanto tempo isso pode acontecer ou não pode acontecer, né? O que eu posso dizer é que a CGU vai atuar da maneira mais correta possível, mais técnica possível, para que esse processo seja célere, de decisão sobre esse tema, mas principalmente de decisão sobre o que a concessionária deve fazer para melhorar a qualidade do serviço de São Paulo. Se em decorrência disso houver uma discussão sobre caducidade, a CGU vai acompanhar isso até o final também, né, como órgão de controle interno dentro do governo federal. Tá? Sobre a questão da eleição, a minha preocupação aqui não é essa. A minha preocupação aqui como controlador, chefe da Controladoria Geral da União, é em fazer um trabalho técnico e garantir que as pessoas no município de São Paulo tenham a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica adequada, né? E a eventual responsabilização de agentes públicos que possa ocorrer vai derivar de uma análise técnica feita pela CGU em conjunto com outros atores, com a participação da AGU e tudo mais. Esse é o nosso plano de trabalho aqui. Muito bem. Messias. Eu queria só complementar na linha do que o ministro colocou, lembrando que a Enel é uma companhia privada e ela decorre exatamente de um processo de privatização que veio desde a época da privatização da Eletropaulo em 98. Até 2018, o governo federal tinha algum grau de governança na companhia pela participação do BNDES e em 2018 essa participação foi alienada.
de modo que o único instrumento de controle que o governo federal tem em relação ao caso específico é a partir da regulação feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E a preocupação primeira do presidente, eu vou reforçar, é o atendimento às pessoas físicas e jurídicas, comerciantes, famílias que nesse momento estão sem energia elétrica e muitos perderam seus bens. Então, aqui o secretário nacional do consumidor está adotando todas as medidas necessárias para amparar as famílias e os comerciantes. Segundo, nós estamos, como Advocacia Geral da União, avaliando, diante da prática reiterada da Enel, a promoção de uma ação por dano moral coletivo, em razão de práticas reiteradas de infrações contratuais por parte desta concessionária de energia elétrica. A ANEEL aplicou a maior multa que se tem conhecimento na história do setor elétrico, são mais de 200 milhões de reais, e a companhia conseguiu na Justiça suspender a aplicação desta multa e apresentou um seguro de garantia. Determinei a minha equipe que adotasse todas as medidas para que, de fato, a gente possa levar adiante essa cobrança com a superação dessa medida liminar. Portanto, neste momento, é importante que a gente entenda que o que estará sendo conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica em relação ao contrato administrativo de concessão é algo que depende da competência da Agência Nacional de Energia Elétrica, que conduzirá, a partir do seu corpo técnico, este processo, que poderá levar à declaração de caducidade, que é a perda do contrato por parte da Enel. E é nesse ponto que o ministro Vinícius está colocando a atuação da Controladoria Geral da União, para que, de fato, este processo seja levado adiante, já que foi feito um pedido pelo ministro de Minas e Energia desde abril deste ano e a agência não encaminhou a tempo e a modo devido a este processo. A ação de dano moral coletivo é em relação a todo o dano que a sociedade paulistana sofreu em razão das práticas reiteradas pela agência. A falta de resposta, a falta de ressarcimento dos bens, ou seja, é uma camada a mais além da multa que será aplicada eventualmente de acordo com o processo administrativo que será conduzido pela Senacom e pela própria agência em relação aos eventos. Pois é, meus amigos, vocês acabaram de ver aí, né? Esse grupo de pessoas escolhidas por Luiz Inácio Lula da Silva para dar uma satisfação ao povo de São Paulo. Aí cabe salientar o seguinte: em 2018, o governo Temer, com a ajuda do Congresso Nacional e do BNDES, que naquela época era comandado pelo governo Temer, vendessem a parte do governo na Enel. Ou seja, a partir dali, o governo federal perdeu qualquer influência direta na Enel. A Enel é reguladora, que também tem um grande problema. Por quê? Porque a tal da Enel, apesar dessas multas que eles dizem que aplicaram, são todas pessoas indicadas pelo Bolsonaro. Eu tenho certeza absoluta que eles jamais vão pedir a cassação da concessão. Não foi Luiz Inácio Lula da Silva quem indicou esses caras, esses diretores. Eles são todos da época de Jair Bolsonaro. Aí vocês percebem claramente essa equipe escolhida por Lula, o principal objetivo é o ressarcimento da população de São Paulo dos prejuízos que eles sofreram com esse caos causado, claro, pelo vento, pela chuva, mas que realmente deixa claro que nem a tal da Enel e nem a Prefeitura de São Paulo fizeram a sua parte para ajudar a população num momento crítico como esse. Gostou dessa informação? Por gentileza, meta o dedo no like, comente e passe muito adiante.